vocês? Na sala de aula pode? Então, iniciamos a gravação da aula de hoje. Vamos compartilhar a tela. Maria Eduarda, a coordenadora falou, não está valendo, não? Bom, vamos lá? Todos leram a atividade que eu pedi para ler, o livro? Deixa eu ver ali. Sim. Então, a gente vai falar hoje... nós vamos falar hoje de 2 conteúdos, tá bom? A gente vai falar de 2 conteúdos, não. Olha, mãe, vem aqui. Ciências da natureza, tá bom? E nós vamos falar dos animais, da cadeia alimentar e dos tipos de consumidores. Eu vou falar bastante, então, à medida que vocês forem ficando com dúvida, me avisa, tá bom? Gi, se o seu microfone não estiver funcionando, você pode mandar lá no chat que a Pro responde. Combinado? Certo, Gigi? Cadê você? Certo? Combinado? Então, vamos lá. Olha aí a imagem que eu coloquei. Tá bom? Tá nítido para vocês essa imagem? Vocês estão vendo aí quantos seres vivos a gente tem, né? A gente tem seres vivos... Espera aí, gente. O que foi? Fala, Bruno. Não, porque você falou que a gente tem seres vivos nessa hora que você mostrou mais. Não estou entendendo, Bruno. Presta isso na hora que vai aparecer. Tem muito mais seres vivos do que tem essa imagem. Bruninho, não estou entendendo. A voz está metalizada. Também não. E agora? Fala. É que eu falei que você tinha falado nessa imagem, tinha seres vivos, né? E eu falei que tem muito mais seres. Alguém conseguiu entender o que o Bruno falou, gente? Ele disse que tem muito mais. Que quando você falou que ele tem muito mais animal, alguma coisa assim. Não. Eu não consegui entender, juro, Bruninho. Do computador do celular, que vai dar para te ouvir melhor. Será? Escreve no chat. Tá muito baixo do Matheus. E agora? Escreve no chat. Agora, o grilo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. É que tá metalizado o som, eu acho que é ali o sinal de internet mesmo, Bruno. Mas vamos começar a conversar aqui. Então, olha lá. Os seres humanos e os animais, eles precisam se alimentar. Nós precisamos nos alimentar, né? Então, todos os seres vivos, eles precisam se alimentar para sobreviver, né? Lembra que na sala de aula eu falei para vocês? O ser humano, ele consegue viver vários dias sem se alimentar, sem beber água, mas a gente precisa disso, senão a gente começa a perder muito, a gente começa a perder gordura corporal, a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a ficar desidratado, né? Se não houver alimentação. E a alimentação, ela conecta os seres vivos, né? Por que eu falo conecta os seres vivos? Porque os animais se alimentam de alguma coisa. Se não é de outros animais, se alimentam de plantas, né? Aí a gente vai falar dos animais carnívoros, a gente vai falar dos animais herbívoros, como vocês puderam ler lá no livro, não é verdade? Sim. Essa conexão de alimentação, principalmente na vida animal, a gente chama de cadeia alimentar. Tá certo? Tá certo. Professora, eu não tive muito tempo de grifar. Tudo bem, mas leu, né? Sim. Não tem problema. Professora, olha. Oi. Então, vamos lá. 191 quer dizer que o grilo come planta, a aranha come grilo e a ave come aranha, é isso? Não. Aí nessa página tá dizendo assim, ó.
A cadeia alimentar, ela começa pelas plantas. A gente vai entender isso agora, eu vou explicar. Pode ser? Sim. Sim. Então, vamos lá. Aqui eu tô Isso que eu com também não outro entendi muito bem. desenho, né? Aqui eu tô com outro ciclo de cadeia alimentar, mas eu vou explicar direitinho a sua dúvida, Luísa. Então, o que que acontece? Vamos analisar aqui. Deixa eu fazer aquele negocinho vermelhinho que eu adoro. Então, vamos lá, ó. Tudo vai começar pelos produtores, tá? Então, o que são os produtores? São as plantas que tá lá na página 191 que a Luísa falou. Então, todo o processo do ciclo alimentar inicia com os produtores, tá? Depois nós vamos ter os animais que vão se alimentar dele, tá? Então, no caso aqui, os consumidores primários, né? Que são os primeiros consumidores. Quem é que come a planta, né? Quem é que come os produtores? São os consumidores primários, tá? Depois nós vamos ter os consumidores secundários. Professora, eu não entendi muito bem. Como assim primário? Primário é primário de primeiro, Ah, entendi. tá bom? Então, a gente tem aqui os produtores, que são as plantas. Aí a gente vai ter os consumidores primários, que são eles que comem as plantas. Nós vamos ter os consumidores secundários, porque eles vão comer os consumidores primários. Vamos ter os consumidores terciários, que vão comer os consumidores secundários, tá? O ciclo da cadeia alimentar ele é indicado através dessas setas. Professora, eu não Tá entendi certo? muito bem. Calma, não entendi muito Eu também bem. não. Então, vamos lá. Se vocês olharem lá na É. página 191, olhem lá na página 191, a gente tem um desenho aí, que foi o que a Luísa me chamou a atenção para a gente olhar. Então, a gente tem a planta, o grilo, a aranha e a ave, tá certo? Aranha e a ave. Exatamente. Então, o que acontece? A ave come a aranha come o grilo e o grilo come a planta. Tá? Então, Mas mas eu não entendi muito bem. Porque as setas estão pra cá. Exatamente. A gente sempre vai fazer o processo inverso quando a gente for fazer o desenho do ciclo alimentar, tá? Da cadeia alimentar. Então, tudo vai começar... Só um minuto. Tudo vai começar pela planta, pelo produtor, tá? Quem são os produtores? São plantas e algas marinhas. Agora eu entendi, Pro. Plantas. Tá bom? O grilo da página 191 e o rato dessa página aí, eles são os consumidores primários. Por quê? Porque eles são os primeiros na cadeia alimentar. Então, o grilo... Pode falar. Então quer dizer que os negócios secundários então são os segundos. Aí tem a primeira quase igual aqueles negócios que tem, que a primeira aqui é escrito os números. Então a primeira palavra que começa com S é secundários. Aí depois é terciários. Não tem. Como a gente está num jogo de futebol, um campeonato de futebol, não tem o primeiro, o ganhador não é o primeiro. Aí o segundo lugar é a medalha de prata, o terceiro lugar é a medalha de bronze. Então, vamos categorizar assim. Então, nós temos os primários, que são os primeiros. Sim. Os secundários, que são os segundos. E os terciários, que são os terceiros. Primários de primeiro, secundários de segundo, terciário de terceiro. Ficou claro isso? Sim. Tá bom? Eu estou resumindo tudo que vocês leram lá no livro. Uma coisa que o livro não trouxe são os decompositores. Os decompositores são bactérias, né? Que quando os consumidores terciários eles morrem por alguma razão,
quem vai comer, vamos dizer assim, né? Os restos mortais desse ser humano, que é o consumidor, desse ser vivo, que é o consumidor terciário, são essas bactérias. Tá certo? Então, Sim. tudo vai iniciar com os produtores. Então, os produtores, que são as plantas, vão ser consumidas, por isso consumidores, né? Vão ser consumidas pelos consumidores primários. Os consumidores primários vão ser consumidos pelos consumidores secundários e os consumidores secundários consumidos pelos consumidores terciários. Por isso que por isso que a gente chama, volta lá, professora. Por isso que a gente chama de ciclo alimentar. Começa aqui, né, com as plantas de modo geral, e aí os pequenos animais, os animais de médio porte e os animais de grande porte. Mas eu não entendi uma coisa. O que os Decompositores. Então vamos para a próxima tela, que aí a gente vai entender. Professora Marcela, então, a ave come a aranha. A aranha come o grilo. Come o grilo. A planta. Exatamente. Entendi. Tá? Eu queria tirar esse negócio daqui, mas não consigo. Ah, não acredito. Vai. Então, que eu entendi, então é assim, tem as plantas, aí o grilo come a planta, aí a aranha come o grilo, aí o pássaro come a aranha e as bactérias comem o fungo come os restos mortais desses animais de grande porte. O que a gente tem que entender é que assim, deixa eu voltar lá só para vocês entenderem melhor. Produtores, eles são plantas. Tá? Os produtores sempre serão plantas. Plantas. Então, a gente vai ter, por exemplo, plantas de maneira geral ou algas marinhas, porque a gente tem que falar de dois ciclos ali, né? Dois ciclos, duas cadeias alimentares, a terrestre e a aquática, né? Os consumidores primários são os animais de pequeno porte. Então, ratos, grilos, peixinhos menores, tá bom? Depois a gente vai ter que ter os consumidores secundários, que são animais de médio porte, porque eles vão comer esses animais de pequeno porte. E aí, esses terciários, que são os últimos da cadeia alimentar, um dos últimos da cadeia alimentar, vai comer o animal de médio porte. A ave é maior que a aranha, concorda? A aranha é maior que o grilo, concorda? O grilo come a plantinha. Só que quando a gente for fazer o desenho do ciclo alimentar, a gente começa pela planta, pelo produtor. E aí a gente vai fazendo o processo inverso do raciocínio. Tá bom? Vou voltar lá para a outra página para a gente entender quem é quem aqui. Então lá, vamos ler com a professora. Os consumidores também são chamados de heterótrofos e são seres incapazes de sintetizar seus próprios alimentos. Eles não conseguem produzir seus próprios alimentos. A gente planta, não planta? Esses animais não conseguem fazer isso, tá bom? Devido a isso, alimentam-se dos produtores ou de outros consumidores. Então, os consumidores se alimentam de plantas ou de outros consumidores. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente dos produtores. Ou seja, são herbívoros, eles só comem plantas. Tá bom? Os consumidores secundários são os que se alimentam dos herbívoros. Portanto, eles são carnívoros, eles só comem carnes. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos secundários e assim sucessivamente. Então, os produtores são as plantas, o consumidor primário, ele é herbívoro porque ele só come planta, e os secundários e os terciários são carnívoros porque só comem carne. Ok? Herbívoro quem só come carne? Planta. Herbívoro só come planta e os carnívoros só comem carne. Isso. Não falei errado. Carnívoro. Tá bom? Sim. Vamos lá.
Quem são os decompositores? E esses decompositores aqui, o livro não traz. Quem está trazendo é a professora Marcela. Certo? São aqueles que decompõem a matéria morta, geralmente representados por bactérias e fungos. São capazes de decompor a matéria orgânica em inorgânica e devolver ao ambiente compostos e nutrientes como sais, minerais, água e dióxido de carbono que serão reaproveitados pelos produtores num processo natural de reciclagem. Ou seja, vamos voltar lá na tela para vocês entenderem. Então, o que vai acontecer? Os produtores são alimentos dos primários, que são alimentos dos consumidores secundários, que são alimentos dos consumidores terciários. Quando os consumidores terciários morrem, né, quem vai se alimentar desse animal de maior porte são esses fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias se alimentando deste animal de grande porte, eles vão voltar com nutrientes para a terra, o que vai fazer com que os produtores se desenvolvam melhor. Ô, professora, Certo? Então quer dizer que os fungos comem o leão? Exatamente. O leão, Estranho, porque ele é grande. Então, mas as bactérias e os fungos, eles são seres microscópicos, certo? O vírus da Covid ninguém vê, né? O vírus da gripe ninguém vê. Tá. Então, a gente está falando de animais seres vivos muito, muito, muito pequenos. Certo? Só que a gente está falando agora de animais que vivem aonde? Alguém imagina? Na Terra. Exatamente. Sabe o que vai acontecer quando o ser humano morre, né? Quem que vai se alimentar dele também? Eu sei. Eu acho que sim. Os decompositores, eles se alimentam de nós também? Sim. Tá? Esse é o processo do ciclo da cadeia alimentar. Tá certo? Professora, mas o que é É muito estranho. Eu ainda não entendi isso até agora. Por quê, Esther? Eu sempre ouvi meus pais, todo mundo falando de fungo, mas eu nunca entendi. Eu que não estou entendendo sua pergunta. Vamos lá. Reformula a pergunta. Professora, para entrar de novo no link? Sim, senhorita. Vamos lá, Esther. Assim, ó, Reformula a sua pergunta. às vezes meu gato come lagartixa. Aí as formigas vêm e pegam a lagartixa e vão levando os pedaços dela. Aí eu pergunto para meus pais, por que elas estão fazendo isso? Aí eles falam que é para elas comer o fungo, mas elas são decompositoras? Quem? As baratas? As baratas não, as formigas? Não, elas não são decompositores. Os decompositores são só os fungos e as bactérias. Tá? Então quer dizer que são iguaizinhos tipo uma formiga, só que não é igual a formiga. Ela é muito melhor, ela é microscópica. Que pega Microscópica a gente só consegue ver exatamente através do microscópio. Tá certo? Ficou claro até aqui? Sim. Ficou claro até aqui? Então vamos continuar. Tem 3 minutos ainda. Acabando, a gente volta no link. Combinado? Tá. Sim. Professora, hoje vai ter 3 aulas? Depende. Depende se a gente entender e concluir tudo com carinho aqui. E se a gente também... Bom, então a gente falou dos consumidores, né? Nós falamos dos consumidores, nós falamos dos decompositores e para só deixar claro, quem são os produtores? Os produtores são as plantas e as algas, me desculpem, que são capazes de produzir o seu próprio alimento, né?
Como que as plantas e as algas produzem seu próprio alimento? Então, elas produzem seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, né? E também, quando a gente tem uma terra fértil, rica em nutrientes, elas vão se alimentar através das raízes desses nutrientes que a terra proporciona e da água, né? Porque nenhuma planta sobrevive sem água, certo? Sim. Então, precisa da chuva, né? Então, na planta, na natureza, né? In natura, vamos dizer assim. Ela precisa da água da chuva ou alguém regar, hipoteticamente, certo? Mas a gente precisa que ela esteja com a terra úmida, para que a terra tenha todos os nutrientes necessários para que ela possa... Gente, quem está mexendo no fio, ajuda por favor. Tira o som. Ou fecha o microfone. Por favor. Certo? Ficou claro esse processo aqui, turminha? Então, nós temos a explicação do que são consumidores, a explicação do que são decompositores e a explicação do que são produtores. Tá bom? A gente vai retomar isso aqui se preciso. Vamos para a próxima. Aqui... Pode falar. Mas esses consumidores terciários são tipo de espécie do Bruno, vamos fazer um teste? Bruno, vamos fazer um teste? Tira o fone do seu aparelho e fala sem fone. Aí, fala aí. Pode falar. Fica pior. Fica pior. Eu vou ter que sair de novo. Na verdade, vamos todos sair. E aí a gente volta no início. Vamos lá. Tchau. Até daqui a pouco. Volta todo mundo, hein?